Olá, pessoal! Neste vídeo, vamos começar a tratar do dimensionamento de uma ponte de papel. Após determinar o modelo de sua ponte, outro dado necessário para o dimensionamento é conhecer os esforços aos quais as barras da ponte estarão submetidas. Uma maneira de descobrir isso é utilizando softwares, como o Robot ou o F2. Neste vídeo, irei mostrar como determinar estes esforços utilizando o software F2. Primeiramente, vamos verificar quais as dimensões máximas e mínimas que a ponte de papel pode ter conforme o edital do evento. De acordo com o edital da competição, a ponte de papel deverá ter comprimento variando de 80 a 85 cm, sendo 80 cm a distância entre os apoios e 85 cm o comprimento máximo da ponte. Tem que ter largura entre 5 e 12 cm e altura máxima de 40 cm. Lembrando de que será necessário deixar no centro do vão um espaço reservado para uma barra em que será colocado o aparato de carregamento utilizado no dia do rompimento das pontes. Agora que já conhecemos as dimensões permitidas no edital, eu vou apresentar para vocês o exemplo que vamos utilizar para aprender a usar o F2. No nosso exemplo, a ponte terá um comprimento de 84 cm, uma altura de 20 cm, comprimento da barra superior de 42 cm e distância entre as barras verticais de 21 cm. Antes de começarmos a usar o F2, outra coisa que precisamos determinar é a força que vamos aplicar no centro da treliça para o F2 calcular os esforços internos na barra. No dia do rompimento das pontes, elas deverão romper com um carregamento de 10 kg. Para isso, devemos considerar algumas coisas. Da física, sabemos que força é massa vezes a gravidade. Temos que a massa será de 10 kg e a gravidade de 9,81 metros por segundo ao quadrado. Como vocês viram na ponte desta imagem, ela é formada por duas treliças, uma na frente e outra atrás. E nós vamos considerar isso ao determinar a força que vamos utilizar no F2. Considerando que cada treliça receberá 5 kg, a força que será aplicada na treliça é de 49,05 N. Adotando um fator de segurança de, por exemplo, 20%, o que fica a critério da equipe, decorrente de problemas com a execução da ponte, tem-se que a força que será aplicada à ponte no F2 para o cálculo dos esforços internos será de 58,86 N, considerando 20% de fator de segurança. Agora que já conhecemos as dimensões da ponte e a força que vamos aplicar no centro do vão, vamos começar a utilizar o F2. Primeiramente, existem duas formas de desenhar no F2. A primeira é através da inserção de membros com o cursor. Então, você usa o cursor para desenhar as linhas na dimensão do projeto da sua ponte. A segunda maneira é através da inserção de coordenadas. Então, você vai determinar pontos com coordenadas que irão dar o formato da sua ponte. Para entrar com esses dados, você deve estar com o modo teclado selecionado, que é este, e selecionar a inserção de membros. Irá abrir essa janela em que você irá colocar a coordenada do primeiro nó e a coordenada do segundo nó. Por exemplo, se eu tenho a coordenada do primeiro nó sendo x igual a 3 e y igual a 4, e a coordenada do segundo nó 8 e 9, na hora que eu clico em OK, ele vai desenhar o membro da minha ponte. Para sair é só clicar em cancelar. Depois de desenhado o exemplo que eu passei para vocês, nós vamos obter este desenho. Eu usei a inserção de membros sem estar com o teclado selecionado para desenhar a ponte. E para facilitar, eu selecionei a opção Grid e a opção Snap. A opção Grid ela vai dividir a tela em quadrados de 1 metro e a opção Snap vai fazer com que estes pontos na tela sejam referência para o cursor. Após desenhar a ponte, nós temos que determinar
os parâmetros do material e as propriedades da seção. Estes valores eles não irão influenciar no cálculo do esforço interno, porque no nosso caso nós estamos trabalhando com uma estrutura isostática. Como a nossa estrutura só estará submetida a forças, não estará submetida a deslocamentos ou variação de temperatura, então nós iremos considerar ela sendo uma estrutura isostática e que estará submetida apenas a forças. Então, os valores da seção, dos parâmetros da seção e dos parâmetros do material não irão influenciar no cálculo dos esforços internos. Então, nós aconselhamos que vocês façam o projeto da ponte como ela sendo isostática, ou seja, tendo apenas um apoio móvel e um apoio fixo em cada extremidade, que nós vamos ver um pouquinho mais para frente. Então, para inserir os parâmetros do material, nós clicamos em parâmetros do material, temos que criar um novo parâmetro, você pode dar um nome genérico, e ele já nos dá uma sugestão. Nós vamos aceitar essa sugestão e aplicar a toda a estrutura. Agora, as propriedades da seção. Da mesma forma, temos que criar uma nova propriedade. Aí ele não nos dá uma sugestão, então nós vamos inserir um valor 1 para não influenciar no cálculo. Eu aplico a toda a estrutura novamente. Definido isso, nós vamos agora definir as condições de apoio. Como eu falei, a nossa estrutura é isostática, então nós vamos colocar um apoio fixo numa extremidade, em que o apoio fixo eu tenho que o deslocamento em X e o deslocamento em Y estão impedidos, então eu clico no ponto onde eu vou ter o meu apoio e aplico. Na outra extremidade nós vamos ter um apoio móvel, então nós temos que o deslocamento em X é livre. Eu seleciono o ponto e aplico. Agora que nós definimos as condições de apoio, vamos definir a carga que será aplicada no centro da nossa ponte. Como vocês viram, nós calculamos a força em Newton, e aqui o F2 está em kN. Nós podemos mudar isso. Para mudar é só ir em opções, unidades e formatação de número, força e selecionar Newton. Vai ser mais fácil para realizar os outros cálculos de dimensionamento. Clicando em OK. Nós temos que criar também uma nova força. E no nosso exemplo, nós calculamos que vai ser aplicada uma força, considerando o fator de segurança, de 58,86 newtons. Clicamos no ponto. E essa força ela é negativa, porque ela vai estar sendo aplicada para baixo. Clicamos no ponto e aplicamos a força. Feito isso, nós temos que salvar o nosso projeto. E após salvar, nós vamos clicar em força axial. Vamos tirar o zoom. E aqui ele vai nos dar as forças que cada barra estão submetidas. Então, por exemplo, os valores negativos, as barras que estão com forças negativas, significam que essas barras estão sendo comprimidas. Então, as barras superiores, elas estão sendo comprimidas. Já as barras inferiores e as inclinadas, elas estão sendo tracionadas, porque o valor é positivo. Com esses valores de esforços, vocês poderão fazer o dimensionamento das barras e das tiras que irão compor a ponte. Para saber como fazer isso, assistam o nosso próximo vídeo. Até lá!